Olá! Hoje eu vou te mostrar como Deus usa os desafios como combustível para acelerar as suas vitórias. Vem comigo até o final desse vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Dani! Bom dia, Camilinha! Sejam bem-vindas! Bom dia, Virgínia! Meninas, hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia e nós vamos lá para o livro de Êxodo. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa oração inicial? Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, queremos agradecer pelo dia de hoje, queremos agradecer também pela presença da espiritualidade amiga, dos mentores de luz, e queremos pedir um direcionamento para que o Senhor possa nos direcionar e mostrar o caminho neste dia. Peço também que o Senhor coloque todos os remédios energéticos e espirituais necessários na água que nós formos beber, e que cada mulher que estiver aqui presente possa receber aquilo que ela necessita. Amém. Vamos lá? Capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. E aqui ele lista todo mundo que entrou, tá? No Egito com a sua família. Então foram mais de 70 pessoas, ou seja, olha que família grande e numerosa. Eles vieram de Israel e entraram em Egito. E aí o que acontece? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. O que eu quero dizer aqui? Aqui a gente está falando, continuando aqui. Faleceu José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O que isso significa? O que eu quero trazer aqui para vocês? Olha só, uma geração morreu, mas a outra continuou. Continuou aquilo da geração anterior, que era crescendo, se multiplicando, se fortalecendo, se espalhando pelo mundo, né? Ganhando força. Então, o que eu quero trazer para você? Muitas vezes a gente traz coisas positivas da nossa geração anterior. A gente traz padrões positivos da nossa geração anterior. Esse aqui é um exemplo deles. Ou seja, as pessoas continuaram se multiplicando, se espalhando, se fortalecendo, tá? Mas muitas vezes a gente traz padrões negativos da nossa geração anterior. E isso que você precisa analisar. O que eu estou trazendo de positivo? Isso, isso e isso. Excelente, isso eu vou levar. Isso nos fortalece. O que eu trago de negativo da minha geração anterior, dos meus ancestrais? Isso, isso e isso. Isso eu não quero que continue mais. Isso eu vou cessar agora e vou transformar isso em outra coisa. Porque você, que é essa geração atual, vai influenciar nas próximas gerações. Então, se você interrompe esse ciclo agora, as próximas gerações vão receber outra informação, outros padrões, tá? Então, pensa muito nisso. Comece a escolher de forma consciente o que você deixa agir na sua vida hoje e o que você vai levar para as próximas gerações. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a transformação que você vai fazer de uma geração para outra? Lembra que as gerações estão sempre evoluindo. Então, qual é a sua evolução? Qual é a sua transformação nessa geração para que a próxima seja ainda melhor? Para que a próxima esteja ainda mais evoluída, tá bom? E aqui ele continua: entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Olha o medo dele aí. Ele já estava atento. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Ou seja, ele reconheceu o poder do povo de Israel. E falou: eles estão maiores e mais fortes que nós. Em algum momento eles podem virar contra nós. E nós podemos perder o nosso poder. Eles podem nos vencer. Então o que ele diz? Nós vamos usar de astúcia para que eles não se multipliquem. Ou seja, nós não vamos deixar eles crescerem. Nós não vamos permitir que eles cresçam e se fortaleçam. Olha só, tudo em nome do poder. E aqui, gente, o que eu quero trazer a lição para você? Quantas vezes, quando você está crescendo e se fortalecendo, quando você começa a prosperar, algumas pessoas ao seu redor ficam incomodadas com isso. E o que elas fazem? Elas ficam com medo. E elas começam a ter resistência com o seu crescimento. Elas começam a tentar atrapalhar, elas começam a tentar te pressionar, te oprimir para você não fazer aquilo. Elas começam a tentar diminuir você, fazer você ter medo. Por quê? Quando elas impedem o seu crescimento, elas conseguem te controlar, elas conseguem te manipular.
Elas têm medo que você talvez fique maior do que elas. Então elas vão tentar impedir que você cresça, que você se multiplique. Então fique muito atenta a isso, tá? Porque vão aparecer essas pessoas na sua vida. E isso só mostra o seu potencial que você não está vendo. As pessoas de fora já sabem do seu potencial. Então elas têm medo e elas fazem algo para poder diminuir, para poder cessar aquilo. Mas você ainda não está vendo. Tá vendo? A importância de você entender o seu potencial e seguir firme, de você entender sua verdadeira identidade, seu verdadeiro potencial e não parar, mesmo quando as pessoas ao seu redor estão tentando te fazer ficar, estão tentando te diminuir, você precisa se desenvolver e se fortalecer, tá? Essa é a grande lição que eu trago aqui, desses versículos. Depois ele continua aqui, ó. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. O que mostra aqui? Eles começaram a colocar grandes cargas sobre os israelitas. Porque pensando assim, nós colocamos grandes cargas sobre eles, ou seja, grandes trabalhos, nós sobrecarregando eles de grandes trabalhos, eles não vão ter tempo para se fortalecer. Eles não vão ter tempo para crescer, para se desenvolver. Eles não vão ter tempo para se multiplicar. Porque eles estão aqui, ó, aqui trabalhando sem parar. Quantas vezes, e aqui, ó, os israelitas com isso, com essa sobrecarga, construíram as cidades para o faraó. Quantas vezes alguns trabalhos fazem isso com a gente? Às vezes eles nos sugam o máximo que pode. A gente trabalha duro, a gente trabalha muito para estar naquele lugar, para ser reconhecido naquele lugar. E aí a gente não tem tempo para mais nada, porque a gente não tem tempo nem energia para mais nada. A gente chega em casa, você não tem energia e disposição para se desenvolver, para desenvolver os seus sonhos, aquilo que você deseja. Entende? Quantas vezes a gente está em trabalhos dessa forma? Quantas vezes a gente está em relacionamentos que tentam nos segurar de alguma forma para que a gente não cresça, que tentam nos afastar desses nossos sonhos, para que a gente não se desenvolva? Quantas vezes a gente escuta pessoas falando assim, isso é bobeira. Ah, não, você acredita nisso? Tentando diminuir a sua força, porque talvez você cresça. Porque ele tem certeza que o seu potencial, você vai crescer aquilo, você vai se fortalecer. Então comece a observar. Porque eles estão trabalhando o tempo todo. O inimigo, ele põe gente em situações, pessoas em situações, para tentar nos atrasar de alguma forma. Ele coloca situações para tentar nos distrair daquilo que a gente precisa realizar. Daquilo que a gente precisa ser, do nosso poder. Porque quando a gente cresce e se fortalece, as outras pessoas e as outras situações não têm poder mais sobre nós. Olha que forte isso, né? Gente, mas antes de seguir agora, rapidinho, o que acontece? Se você é nova por aqui, eu quero pedir para que você se curta, se inscreva, né? Se inscreva, comece a nos seguir aqui no canal, porque isso ajuda a chegar em outras pessoas. Peço também que você compartilhe, porque quando a gente compartilha algo bom para ajudar, para edificar na vida do outro, a gente recebe de forma abundante, de forma multiplicada. Outra coisa, nós temos também o grupo exclusivo do Clube Diamante, é um grupo no WhatsApp que eu mando práticas, informações importantes e ele é gratuito e transformador. Você pode se inscrever pelo link da bio ou então pelo link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Continuando aqui. Antes eu quero falar o seguinte, quando as pessoas elas tentam te controlar e tentam te diminuir, o que elas conseguem? Elas te escravizam para você fazer aquilo que elas querem. Literalmente. Quando a pessoa ela tem poder sobre você, você vai fazer aquilo que elas querem, você vai edificar na vida delas, mas aí você não consegue, não tem tempo e energia para fazer na sua. Olha só o quão forte é essa informação, tá? Outra coisa, vamos lá, peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei pra trás aqui que eu queria falar pra vocês. Não, só isso mesmo. E aqui continua, mas quando mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, quanto mais os israelitas eram afligidos, eram oprimidos, ou seja, quanto mais os egípcios tentavam forçar eles a alguma coisa, mais eles se multiplicavam, se fortaleciam. Porque eles sabiam que o poder deles estava naquilo ali. Eles sabiam que aquela era a oportunidade de sair daquilo que eles tinham.
de crescer, de se multiplicar, de se fortalecer. Então eles tinham um propósito muito claro daquilo que eles queriam, da missão deles. Então eles não paravam por nada. Podiam colocar cargas e cargas sobre eles, mas eles não paravam. E aqui eu quero trazer também um aprendizado importante. Normalmente, a gente não gosta de trabalhar sob pressão. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão. Mas é comprovado cientificamente por estudos e pesquisas que quando nós trabalhamos sob pressão, nós conseguimos desenvolver melhor o nosso potencial. Nós conseguimos alcançar a alta performance, diferente quando nós estamos tranquilos na zona de conforto. Isso é comprovado, gente. Por isso que no mundo dos esportes, eles testam a pessoa até o limite, para que ela use o potencial máximo dela e desenvolva mais para que ela seja o quê? Um atleta de alta performance. Diferente daqueles outros que não vão até o seu limite, que não usam o seu limite. E Deus, gente, Ele é o criador disso tudo. Olha quão Deus é sábio. Ele usa os desafios, Ele diz na Bíblia, que Ele permite que você passe pelos desafios, que você passe pelo deserto, para que você possa crescer, porque o deserto, ele é extremamente fértil. Ele é o lugar de crescimento. Ele é o lugar de evolução. É no deserto, é no desafio que você se prepara, que você se fortalece para o próximo nível. Então, use o desafio como uma escada para você ir para o próximo nível. Use o desafio para você brilhar, para você ter a oportunidade de brilhar, de ir para o próximo nível, de você se fortalecer, de você crescer, de você ficar melhor naquilo que você faz. Gente, o desafio é isso. Você ganha expertise, você ganha experiência, você ganha sabedoria. E a partir do momento que você tem tudo isso, ninguém te derruba. Ninguém te derruba. Por isso que o inimigo ele tenta a todo tempo te tirar isso. Ele tenta tirar os seus frutos, o seu desenvolvimento, os seus sonhos. Pensa comigo, é igual um cachorrinho castrado. O que acontece com o cachorro depois que você castra ele? Ele começa a engordar, ele fica mais quieto, ele passa a dormir e comer mais. Por quê? É como se tivesse tirado os sonhos dele, aquela atividade dele, o vigor dele. E assim o inimigo faz com a nossa vida. Ele tira tudo de nós. Ele tira nós, principalmente o nosso interior, o nosso poder pessoal, de acreditar no nosso potencial. Ele tira a nossa confiança, ele tira a nossa coragem. Ele tira a nossa, ou seja, o nosso entendimento do nosso poder de filha de Deus. De quão poderosos nós somos, de quão nós podemos transformar a nossa vida. Ele tira isso de nós, tira os nossos sonhos, o nosso futuro, por quê? Ele vai nos enfraquecer. A gente desanima, a gente se sente fracassada, e aí a gente aceita tudo que colocar pra gente. Tudo que vier é lucro. Porque a gente não tem nenhuma visão do futuro. A gente não tem nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Então qualquer coisa serve. Olha como é forte, gente, isso é uma virada de chave incrível, que vai transformar a sua vida. Pega isso e começa a aplicar na sua vida, começa a observar isso, tá? Outra coisa que eu quero que você diz aqui. Quero que você lembre, quando você estiver passando por esses desafios, por essa provação, faça que nem o povo de Israel. Continue, não pare por nada. Mesmo com dificuldades, faça o mínimo que você puder, mas faça. Tente fazer o seu máximo, mas faça, só não pare, tá? Não pare, não desista, continue, igual eles fizeram. E aqui continua. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. O que diz aqui, gente? Ou seja, nossa, nós colocamos tanto trabalho neles e mesmo assim eles estão se fortalecendo, se multiplicando, se espalhando. Não, peraí que nós precisamos ser mais duros. Então eles vieram com tirania aqui, ó. Peraí que nós precisamos ser mais duros. Nós precisamos oprimir mais, nós precisamos pressionar mais. Nós precisamos diminuir eles mais, porque tá pouco. Eles continuam fazendo. Então, gente, isso aqui, quando você está prosperando, crescendo, quando tudo tá mais difícil do que era antes, é porque você tá a um passo da mudança, a um passo do próximo degrau. Então, não desiste, porque a tentação vai ficar maior, os ataques vão ficar maior, as distrações vão ficar maiores. É o que eu disse, eles vão usar trabalhos, eles vão usar a gente da família, eles vão usar relacionamentos para te afastar daquilo que você deseja. Porque aquelas pessoas são pessoas que você confia, né? Porque os seus inimigos, você não vai ter medo deles. Mas os seus que estão próximos é os que você confia, que você acredita e que te fazem paralisar de alguma forma.
Preste bem atenção. Vai aumentar, os ataques vão aumentar, as distrações vão aumentar. Não ceda, apenas continue. Isso é só uma forma de tentar te fazer desistir. Porque eles viram que com aquele mínimo, o inimigo viu que com aquele mínimo que ele fez, aquilo não mudou nada em você. Que você continuou forte. Então ele vem mais forte. E aí você tem que mostrar que você está mais forte ainda. Que você vai continuar independente, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês... Ou seja, aqui só mostra pra vocês que a perseguição, ela só vai piorando. Só vai piorando. Até você se fortalecer e falar, opa, peraí. Quem manda aqui sou eu continuo. Eu me fortaleço, tá? Então, ou seja, não ceda. Não aceite. O inimigo, ele vai tentar, tá? O tempo todo. Usar pessoas e situações que às vezes vem floreado, vem bonito, vem como presente. Mas, na verdade, não. Ele vem pra te destruir, tá? Aqui ele continua, olha o que os egípcios fazem. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servides de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. O que ele está dizendo aqui, gente? Os homens, aqui homem, era sinal de força, de poder, de perigo. Por quê? Eram os homens que estavam ali na guerra, no dia a dia, eles que lideravam, né, de forma geral. Então, eles tinham medo dos homens se crescerem e multiplicarem, porque eles tinham força. Tanto força física, quanto força de forma geral. A força do grupo, olha a força da comunidade. Como que fica mais forte quando você tem outras pessoas que estão no mesmo caminho que você, sem deixar você desistir, fortalecendo aquele espaço, aquele crescimento. Então, isso simbolizava um perigo para os egípcios. E aí, os egípcios ordenou que matasse todos os homens, em nome do poder. Olha só. Diferente de Salomão, que usou o poder para seguir o caminho de Deus. Aqui, o rei do Egito, ele faz o quê? Ele usa o poder para matar os filhos de Deus. Para que eles não cresçam, para que eles não sejam melhores que ele. Olha a diferença. Tá vendo como que é a questão de mente? De uma pessoa para outra? Tá? E aqui outra coisa que eu quero falar também. O que os filhos, o que um bebê ele simboliza? A semente. É uma semente que ela vai crescer, ela vai se fortalecer e ela vai dar frutos em algum momento. O que são as sementes? São os nossos sonhos. Então o inimigo ele vai tentar a todo custo tentar tirar aquilo de você, as suas sementes, para que você não se fortaleça, para que você não dê frutos. Porque se você não se fortalecer e não der frutos, ele consegue controlar você. Mas se você chegar no tempo de fortalecer e der frutos, ele já não consegue te manipular mais. Porque você já está forte. Entende? Então é o inimigo o tempo todo tentando roubar isso de você. Os seus bebês, os seus sonhos, os seus frutos, as suas sementes. Tá? Aqui fica bem claro isso, gente. Ok? Pessoas e situações que te fazem desistir dos seus sonhos, do seu futuro, do seu desenvolvimento. E aqui começa. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Ou seja, as parteiras desobedeceram o rei. Por quê? Elas quiseram seguir a Deus. Elas falaram, não, Deus não quer que isso aconteça. Eu não vou fazer isso. O que é isso, gente? O que isso simboliza? Na sua vida, em diversos momentos, vão vir essas situações para você. E você vai ter que decidir se você quer obedecer o sistema ou obedecer a Deus. Se você vai passar por cima dos seus valores ou se você vai seguir os seus valores. Vão vir essas questões difíceis para você decidir. E não vai vir fácil, não. Tipo, isso é errado, isso é certo, tá simples, vou pelo certo. Não. Às vezes você tá num trabalho que você ganha muito bem. E de repente você vê que as pessoas daquela empresa, na verdade, mentem para os clientes. Você vê que elas estão passando as pessoas para trás. E aí você fala, mas aqui eu ganho muito bem. Aqui eu consigo tudo. Foi aqui que eu floresci, que eu tô frutificando. Opa, mas acima de quê? Acima de passar a perna nos outros? Acima dos seus valores? Então é o momento de você decidir. Você vai vender sua alma para ficar naquele lugar? Ou a sua alma é de Deus, no caminho da verdade? Independente
dos desafios que você tenha que passar. Quando você abre mão de algumas coisas que são importantes para você, para seguir o caminho de Deus, presta atenção, você vai ser recompensada. Deus vai te recompensar por esse esforço, por você ter sido fiel a Ele. Então pode observar quantas vezes você estava em relacionamentos, que às vezes eram relacionamentos que falavam mal das outras pessoas, que criticavam as pessoas, que diminuía as outras pessoas. Às vezes a gente está num relacionamento que a pessoa distrata o garçom, distrata o porteiro, distrata as outras pessoas, briga, bate. Às vezes ela faz mal tanto para nós quanto para outras pessoas e a gente fica ali. A gente vende a nossa alma para estar naquele lugar. Comece a questionar os seus valores. É esse lugar? Não, não é. Esse lugar não tem nada a ver comigo. Então sai dali. Seja trabalho, seja amizades. Amizades também tem muito disso. Às vezes você quer ficar num círculo, ser reconhecida pelo aquele status daquela turma. Mas é uma turma que só traz negatividade. Só traz coisas ruins, só atrasa a sua vida. Comece a observar isso, tá bom? Que aí as suas decisões vão ficar muito mais fáceis. Quando você começa a seguir os seus valores, os valores de Deus, tudo fica mais fácil. Você não tem dúvida do caminho que você vai seguir, tá? E aqui ele continua, ó. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizesses isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. O que ele está dizendo aqui? As egípcias obedeciam tudo que o rei falava. Tudo, sem exceção. E ele diz: não, as hebreias não. Elas são atentas, elas são rápidas, elas são ligeiras, elas são vigorosas. Ou seja, elas antecipam e aceleram seus passos antes que o inimigo venha. Antes que o inimigo venha tentar roubar a mente delas, roubar os sonhos e o futuro delas. Elas se antecipam, elas estão atentas, elas estão alertas. E elas não permitem que o inimigo chegue perto. Elas não permitem que o inimigo roube a mente delas, a vida delas. Olha que forte isso, gente. Seja como as hebreias. Se antecipe, se fortaleça. Às vezes ainda não veio a dificuldade na sua vida, então se fortaleça agora. Porque na hora que ela vir, você vai estar firme. Você vai estar igual aquela casa firme. Quando vem o tsunami, quando vem o furacão, enfim. Entende? Então se fortaleça agora, se antecipe. Para que não chegue o momento do desafio, o momento das tormentas, do furacão, do tsunami, e você desista. E você pare ali. Você está tão forte que você passa por essa dificuldade tremenda e consegue seguir adiante, tá? E aqui ele diz: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. O que diz aqui? A retribuição, o reconhecimento de Deus. Quando você faz bem para os outros, você recebe em abundância na sua vida. Quando você anda no caminho de Deus, pode ter certeza que você vai ser recompensada. Certeza. E quando Deus recompensa, é grandioso. Ele não dá migalhas, ele dá algo grandioso para a sua vida. Tá bom? Meninas, é o que eu tinha para falar hoje. Vamos tirar uma carta para finalizar? Oráculo, qual que é a carta de hoje? Oi, Maria, Luziene, Estela, Clayander, Radassa. Sejam bem-vindas. Obrigada por estarem aqui, meninas. Vamos lá? Oráculo, qual que é a mensagem? O que essas meninas precisam refletir neste dia? O que elas precisam levar para a vida? Oi, Amanda. Quais são as 3 coisas que eu mais amo em mim hoje? Faça essa lista. Porque quando você sabe o que você ama em você, é o que você está reconhecendo, é o seu potencial. O que você reconhece de melhor em você. Você vai fortalecer a sua confiança, o seu potencial. Então você vai fazer esse exercício hoje, tá bom? Meninas, vamos fazer a oração final? Fechem os olhos. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso. Hoje, como filha de Deus, como filha do Rei, eu quero te agradecer por todo o direcionamento que o Senhor nos deu, por todo o caminho que o Senhor nos ensinou e nos mostrou. Que nós sigamos forte neste dia e que nós possamos utilizar os desafios que nós estamos vivendo hoje, agora,
como força para a nossa vitória, como testemunho para a nossa vitória. Nos fortaleça, que nós possamos utilizar esse desafio como aprendizado, como degrau, como crescimento, para que possamos ir para o próximo nível, Senhor. Obrigada por tudo. Nos dê uma comunidade forte, uma comunidade para não deixar a gente desistir, para nos deixar mais forte ainda, no caminho do Senhor e no nosso caminho, nos nossos caminhos de sonhos, do nosso futuro, do nosso desenvolvimento pessoal. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma, pela saúde e pela proteção. Senhor, olhe por todas essas mulheres neste dia. E pela família delas, pelo trabalho delas. Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo, meninas, e até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus.